Estamos começando mais um ponto de encontro. E nesta semana, o ponto de encontro entra na área da saúde e conversa com o urologista Bruno César Dias, graduado em medicina pelo Centro Universitário São Camilo da cidade de São Paulo. O Bruno ele fez residência médica em cirurgia geral no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, o IANSP. Tem especialização em MBA em Gestão de Saúde, concluída no Centro Universitário São Camilo, residência médica em Urologia no Centro de Referência de Saúde do Homem do Estado de São Paulo, localizado no Hospital de Transplantes Dr. Euclides de Jesus Zerbini, que é o Hospital Brigadeiro. Mas também, o nosso entrevistado de hoje tem a capacitação em uro-oncologia e cirurgia robótica no Hospital da Luz, em Lisboa, Portugal. Então, como se observa, o nosso entrevistado ele é dotado de um aprendizado médico do mais alto nível e profissional conceituado em Araraquara. Muito obrigado pela sua presença, Bruno. Uma alegria muito grande recebê-lo e temos certeza que nós vamos oferecer esclarecimentos importantes à nossa população sobre a sua área de atuação. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar falando aqui com vocês. Espero ajudar a esclarecer algumas dúvidas referentes aí à minha área de atuação, que é a urologia. Doutor, chegaram algumas perguntas e nós temos que fazer essas perguntas, evidentemente, para matar, primeiro, a nossa curiosidade, segundo, servir como conscientização àqueles que têm problemas dentro da área de urologia. Então, uma pergunta que desperta muita atenção. É normal a próstata ficar grande ao longo dos anos e, devido a isso, piorar a qualidade da minha micção? Olha, Ivan, não é normal, mas é relativamente comum esse problema em homens a partir dos 40, 45 anos de idade. Isso porque, conforme o homem vai envelhecendo, a próstata tem uma tendência de aumentar também o seu volume. E como a próstata é um órgão localizado logo abaixo da bexiga, ela pode resultar em dificuldade do paciente obter uma micção adequada, levando a dificuldades como um jato mais fraco, entrecortado, uma força mais acentuada para conseguir esvaziar completamente a bexiga, acordar várias vezes à noite com necessidade de ir ao banheiro, com sintomas de urgência. Todos esses sintomas podem ser secundários ao aumento da próstata, que é um problema que ocorre com bastante frequência em homens aí a partir dos 40, 45 anos de idade. Doutor, qual seria o número de vezes propícias para que a pessoa se dirigisse ao banheiro durante a noite para poder urinar? Olha, Ou é relativo tudo isso? isso é relativo, tem uma variação de acordo com o hábito de cada pessoa, né? Desde a sua infância até a fase adulta. Mas o que a gente considera normal é ter uma noite de sono reparadora, onde você não é acordado ou atrapalhado por um desejo repentino e incontrolável de controlar a sua micção. Algumas pessoas, por questão de hábito, às vezes faz uso de líquidos, né? Toma muita água logo antes de dormir. Às vezes pode ter um enchimento da bexiga mais rápido durante o período noturno, da madrugada, e eventualmente acaba acordando aí uma vez à noite para esvaziar. Mas a gente considera normal ter uma noite de sono reparadora e que esses sintomas, né, não aconteçam, tá? O que temos acompanhado é uma incidência muito alta de pessoas que reclamam de pedras nos rins. Certo. Quem tem esse histórico de pedra nos rins de forma recorrente precisa fazer algum tratamento específico para prevenir a repetição constante, vamos dizer assim, do quadro? Sim. Primeiramente, é importante ressaltar que pedra nos rins, né, é uma patologia extremamente frequente na nossa população e essa doença ela tem muito a ver com os nossos hábitos de vida, principalmente dietéticos. Então, a baixa ingesta de líquidos, né, ou seja, uma hidratação inadequada, não ingerir água de forma suficiente,
Além disso, o consumo excessivo de sódio e de alimentos que sejam ricos em açúcar podem levar ao desenvolvimento de pedra nos rins. Tudo que dilui a urina, ou seja, quanto mais água, melhor, porque vou diminuir o risco de formação de pedras, e tudo que concentra a urina, ou seja, excesso de sal, excesso de açúcar, pouca ingesta de líquidos, podem levar a uma concentração da urina, a agregação de cristais e, consequentemente, a formação de uma pedra, um cálculo, que pode dar muito problema aí, bastante sintomas, as temidas cólicas renais. Alguns pacientes não necessitam de tratamento, outros vão necessitar de uma intervenção, algumas vezes requer a realização de procedimento cirúrgico para retirada e remoção dessas pedras de forma adequada. Mas se os pacientes não fazem uma mudança adequada do estilo de vida, eles podem vir a recorrer, ter novamente o mesmo problema e vira e mexe acaba indo aí muitas vezes no pronto-socorro. Então a gente acaba batendo muito na tecla da questão da melhora dos hábitos de vida, principalmente em relação à alimentação e à hidratação, tá? E essa é a melhor forma de prevenção. Lógico que existe uma minoria de pessoas que também podem ter influência genética, né? O pai, os tios, os irmãos tiveram, tem uma chance maior de ter. E existem algumas doenças relacionadas ao metabolismo que também podem contribuir para o desenvolvimento de pedra nos rins, mas é a minoria da população que tem esses problemas. Para a gente poder saber se tem ou não tem, é interessante nessas pessoas que ficam recorrendo e tendo pedras constantemente fazer exames específicos, exames de sangue, exame específico de urina, para que a gente possa eventualmente detectar essa alteração, fazer algum ajuste com o uso de alguma medicação para diminuir o risco de recorrência. Mas a prevenção principal está relacionada com esses hábitos alimentares que eu mencionei aí anteriormente. Ô Bruno, de um lado nós temos a medicina, o aprendizado, o ensinamento, as considerações técnicas, todas relacionadas à necessidade do paciente ter uma recuperação como manda o figurino. Sim. Mas, de repente, aparece um peão e diz: não, você a pedra no rim pode tomar aí chá de quebra-pedra. Isso funciona mesmo? Olha, na verdade, isso é um mito, tá? A partir do momento que você tem alguns cristais na urina que se agregam e se transformam num cálculo, esse cálculo ele é indissolúvel, ou seja, não há medicamentos ou chás ou algum tipo de bebida que vai dissolver a pedra. Tomar Tá? cerveja quente Isso, nem pensar. isso é realmente um mito, tá? Existem sim algumas medicações que a gente pode utilizar para prevenir em determinadas pessoas que têm alguns distúrbios metabólicos, mas a medicação que nós mais utilizamos dentro desse contexto de pedra nos rins, ele está mais relacionado ao tratamento do que à prevenção. Geralmente, pacientes que se apresentam com cólica de rim no pronto-socorro fazem exames e realmente é constatado esse problema. Geralmente, isso acontece quando a pedra que foi desenvolvida dentro do rim saiu do rim e está fazendo o caminho que a urina geralmente faz, que é ir em direção ao ureter, que é aquele tubinho fino que leva a urina do rim para a bexiga. E o ureter é um órgão extremamente fino. E muitas vezes o cálculo pode impactar durante esse trajeto de descida em direção à bexiga. E isso acaba dificultando o escoamento da urina para a bexiga. O rim começa a dilatar por esse acúmulo de urina do lado que está entupido. E isso acaba dando muita dor. Em algumas situações, quando o cálculo está mais baixo, ou seja, ele já está bem perto da bexiga, já percorreu a grande parte do caminho, e nos casos em que o cálculo ele não é grande, ele tem um tamanho pequeno, nós podemos, eventualmente, se o paciente estiver bem, sem nenhuma alteração nos exames, sem sinais de infecção, nós podemos, eventualmente, não realizar uma cirurgia e tentar um tratamento expulsivo através do uso de uma medicação. As mais comuns utilizadas são a tansulosina e a doxazosina, que são medicações que têm como objetivo dilatar o ureter, que é esse tubinho fino onde o cálculo entope, e aumentar as chances de você eliminar de forma espontânea o cálculo. Mas medicamentos ou substâncias ou líquidos que dissolvam o cálculo, isso realmente é um mito. O canal, ou então pelo canal, pode se passar a pedra, quer dizer, ela está sendo expelida
Mas a pergunta é a seguinte: até que tamanho da pedra ela pode passar por esse canal? Porque há histórico de pessoas que conseguiram sentir um alívio ao sair uma pedra de até 1 centímetro. É possível isso? Isso é possível. Lógico que quanto maior o tamanho do cálculo, mais difícil fica a sua eliminação de forma espontânea. Então, todos os cálculos que estão entupidos no ureter com mais de 1 centímetro, nós obrigatoriamente temos que indicar um procedimento cirúrgico, porque a chance deles descerem de forma espontânea é muito baixa. Cálculos com menos de 1 centímetro e que já se encontram já numa porção mais baixa do ureter, esses têm uma chance um pouco maior de eliminação espontânea. E aí, com o uso da medicação que dilata o canal, a gente pode potencializar essa chance de eliminação. Então, cálculos com menos de 1 centímetro, em situações, lógico, específicas, onde você exclui qualquer sinal de gravidade do paciente, é possível, sim, a tentativa com tratamento, com medicação, para tentar expulsar o cálculo sem fazer uma cirurgia, tá? Pedra no rim é mais comum no homem ou na mulher? Olha, na verdade, isso está ficando muito equilibrado, porque na verdade é uma doença que pode acontecer tanto no homem quanto na mulher. Em relação à idade, também é muito variável, pode acontecer em adolescentes, pessoas jovens, adultos, como também em pacientes idosos, porque a gente sabe que o principal fator de risco são os nossos hábitos alimentares. Então, se eu tenho uma pessoa mais jovem, bebendo pouca água, né, fazendo uso de, né, alimentos ricos em sódio, né, come muito lanche, fast food, comida pronta, não se hidrata adequadamente ou exagera em refrigerante, em doces, independente da idade ou sexo, ele vai ter um risco agregado de formar pedras. Então, hoje está muito equilibrado essa questão de proporção em relação à idade e sexo, tá? Isso é. Tá, e nós vamos agora falar das mulheres. Por que elas apresentam infecções recorrentes de urina? O que fazer para prevenir? Ou seja, isso é um problema muito comum no consultório do urologista. É importante ressaltar que o urologista ele também é médico da mulher. Muitas pessoas acham que o urologista é apenas médico do homem, mas o urologista ele cuida, né, de todas as doenças que envolvem aí o trato urinário da mulher, tá? E uma das doenças mais frequentes são as infecções urinárias, que em algumas situações podem ser recorrentes também, que geram bastante prejuízo na qualidade de vida da mulher. A mulher ela costuma ter infecção urinária, as famosas cistites, muito mais frequente do que os homens, por uma questão simplesmente de anatomia. A mulher ela tem a uretra, que é a porção final por onde a urina sai, depois da bexiga, muito mais curta do que o homem. E por conta disso, a uretra ela fica muito mais próxima da borda do ânus do que o do homem, porque como tem o pênis, acaba sendo mais longo e mais longe. Então, por conta disso, a uretra feminina ela é mais passível de ser contaminada pelas bactérias do cocô. E só por uma questão de anatomia, esse risco já é aumentado nas mulheres. Mulheres jovens que acabam desenvolvendo infecções urinárias, muitas vezes os fatores de risco relacionados a esse desenvolvimento estão relacionados aos hábitos de vida sexuais e também aos cuidados de higiene íntima. Então, é muito importante que mulheres sexualmente ativas, jovens, e que estejam apresentando infecções urinárias, deem uma atenção maior em relação aos cuidados de higiene íntima e os cuidados relacionados ao hábito sexual, tá? Então, é muito importante que se esvazie a bexiga antes da prática do ato sexual. Após o ato sexual, é interessante que já se higienize para evitar a umidade na região, que é um fator de risco para a proliferação de bactérias. Ingerir bastante líquido, ir periodicamente no banheiro, ou seja, não segurar por muitas horas aquela urina dentro da bexiga. Todas essas medidas que são simples podem reduzir o risco de desenvolvimento de infecções urinárias. Falando agora sobre as mulheres que já têm uma idade um pouco mais avançada, que já se encontram no período da menopausa, vale ressaltar que a menopausa também é um fator de risco para o desenvolvimento de infecções. A gente sabe que a menopausa está relacionada com a falência progressiva do funcionamento dos ovários, que são os órgãos que produzem o hormônio feminino, né? O estrógeno. E o estrógeno a gente sabe que é um hormônio que, quando começa a diminuir, ele começa a gerar um ressecamento, uma atrofia da mucosa da genitália, tanto da vagina, mas também da mucosa da uretra. E a gente sabe que a mucosa
apresenta anticorpos, que são as nossas células de defesa contra possíveis infecções. Então, se a mulher está na menopausa, os hormônios, né, o estrógeno está bem diminuído, e ela começa a desenvolver atrofia e ressecamento das mucosas, a gente sabe que ela vai ter um risco aumentado de infecções por conta dos anticorpos não estarem tão bons a ponto de combater possíveis bactérias que adentram ali. Lógico que também existem doenças como obesidade, né, diabetes, principalmente diabetes descompensado, que diminui bastante a imunidade da paciente, dentre outras doenças, também podem contribuir com o desenvolvimento de infecções. Então, o controle de doenças crônicas, eventualmente reposição com creme de hormônio local para melhorar as mucosas, esses cuidados de higiene íntima, se hidratar adequadamente, todas essas orientações ajudam a prevenir as infecções que são né, uma patologia que acomete muitas mulheres, prejudica muito a qualidade de vida delas, né? Às vezes não consegue sair porque fica tendo urgência de ir no banheiro a cada 30 minutos, tem às vezes dor, queimação para urinar, então realmente é algo que é muito frequente e que dá para prevenir, né, fazendo medidas geralmente simples. Em situações mais difíceis, às vezes é necessário o uso de alguma medicação, às vezes é necessário o uso de antibiótico um período mais prolongado, mas são situações de exceção, né? Não é a maioria dos casos, tá? Olha, gente, uma verdadeira aula que nós estamos tendo aqui. Temos o prazer, a alegria de apresentar a todos vocês com um profissional extremamente capacitado e que participa dessa entrevista no sentido de oferecer a vocês alguns esclarecimentos sobre a urologia. Bem, o aparecimento de verrugas na região genital pode ser um indicativo de alguma. Com certeza. E esse tema também é muito frequente no consultório, né? As verrugas genitais, elas estão relacionadas, né, com um tipo de infecção sexualmente transmissível. E as verrugas, elas estão relacionadas com um vírus, que é o vírus do HPV. A gente sabe que existem diversos subtipos de HPV, existem mais de 100 subtipos, sendo que alguns deles são benignos e que geralmente desenvolvem sintomas através do aparecimento das verrugas genitais, que podem acontecer no pênis, no ânus, na vagina, na região perineal, que é perto do ânus, e acabam, além de gerar um prejuízo estético, essas lesões podem ser transmitidas ao parceiro ou à parceira. E por isso é considerado uma DST e que deve ser tratada. Geralmente essas verrugas, então, elas são transmitidas através do contato sexual. Nós sabemos que 80% das pessoas sexualmente ativas hoje, elas já apresentaram contato com HPV, mas a gente sabe que não são todas as pessoas que desenvolvem essas lesões. Existem algumas pessoas que já apresentam uma resposta imunológica rápida, logo após o contato com o vírus, e já conseguem combatê-lo a ponto de eliminá-lo. Porém, existem outras pessoas que não apresentam essa resposta imunológica de forma adequada, demoram para apresentar uma resposta imunológica a ponto de combater o vírus e acabam desenvolvendo lesões nesse período. E podem repassar, né, para os respectivos parceiros sexuais. Existem também outros subtipos de HPV, que são os HPVs oncogênicos, ou seja, que estão relacionados ao câncer. Esses não estão relacionados com o aparecimento de verrugas, mas sim com outros tipos de lesões que podem ser precursoras do câncer. O principal câncer relacionado ao HPV é o câncer de colo de útero nas mulheres, por isso que é tão importante fazer o Papa Nicolau anualmente, as mulheres. Porém, o HPV ele também pode causar câncer de pênis, câncer de ânus, câncer de garganta, através do sexo oral. Então, realmente é uma epidemia, é uma doença extremamente frequente. Várias pessoas sexualmente ativas estão transmitindo umas para as outras. E é muito importante que tanto o homem quanto a mulher procurem seu urologista, ou as mulheres procurem o seu ginecologista, para que sejam, né, avaliados clinicamente, que sejam examinados. Tenho certeza que não tenham lesões, tá? E que, se por acaso tiverem, realmente vão necessitar de um tratamento para eliminar essas lesões, para evitar a transmissão. Isso que eu ia perguntar, Bruno. Quais seriam, assim, as formas de tratamento e prevenção desse? Então, sobre as formas de tratamento,
das verrugas, existem diversas. A mais aí consagrada hoje é a eletrocauterização das lesões com bisturi elétrico. Então você aplica uma anestesia local no paciente, na região da lesão, ele não sente dor, você vai lá e cauteriza a lesão. Esse tratamento é super efetivo, porém a gente sabe que pode às vezes causar algum dano estético, uma cicatriz, alguma coisa nesse sentido, que pode causar um prejuízo estético para a pessoa. A partir daí, outros tratamentos foram sendo desenvolvidos. Existe a aplicação de nitrogênio líquido, que é a crioterapia. Existe o tratamento com laser de CO2. Existe também a aplicação de pomadas que você pode aplicar sobre a lesão, que estimulam a sua imunidade a matar o vírus. Dentre outras opções aí, mas essas seriam as principais. Sobre os métodos de prevenção, o principal seria o uso do preservativo durante a relação sexual, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é para a vacina do HPV. O Ministério da Saúde ele recomenda a vacinação para todos os meninos e meninas entre 9 a 14 anos, isso está dentro da rede do SUS, para que sejam vacinados. A gente sabe que quando a pessoa ela não foi exposta ao vírus, ou seja, ela não é sexualmente ativa ainda, quando ela se vacina, ela tem mais de 99% de proteção, a ponto de que ela nunca vai desenvolver lesões, sejam verrucosas ou sejam oncogênicas, caso ela se vacine com uma vacina que proteja contra os dois subtipos dos dois subtipos de vírus, sejam os oncogênicos ou os benignos, que são os causadores de verruga. Tá? Mas também é importante ressaltar que as pessoas que já desenvolveram lesões, depois que tratam essas lesões, caso fiquem recorrendo, a vacinação também pode aumentar a imunidade da pessoa contra o vírus, diminuir a recorrência e aumentar a chance desse vírus não vir a se desenvolver novamente. Tá? A gente sabe também que o hábito de fumar é um fator que faz recorrer, ou seja, você trata, o vírus volta a crescer, a verruga volta. Você trata, a verruga volta de novo. E às vezes o paciente é fumante. Então, cessar o tabagismo é algo muito importante também nesses pacientes. E adotar hábitos de vida saudáveis, praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, estar com o peso ideal. Tudo isso são coisas que aumentam aí a nossa imunidade e nos protegem contra a recorrência da doença, tá? Ô Bruno, quais seriam as formas mais comuns de incontinência urinária em mulheres e quais tratamentos podem ser necessários para auxiliar na diminuição das perdas? Olha, Ivan, esse problema também é super comum no consultório. Muitas mulheres queixam disso. Existem mais de um tipo de incontinência urinária, né? Os tipos mais comuns são a incontinência urinária de esforço e a incontinência urinária de urgência. A incontinência urinária de esforço são aquelas perdas de urina quando a mulher faz algum tipo de esforço físico. Ao tossir, ao espirrar, ao pegar peso, pode ter perdas de urina. E isso acaba, né, manchando a roupa, umedecendo, além de gerar um prejuízo ali na qualidade de vida, um transtorno dentro de um ambiente social, também pode aumentar o risco de infecções urinárias, então realmente é um problema que deve ser tratado. Em contrapartida, a gente tem um outro tipo de incontinência urinária, que é a incontinência urinária de urgência. Ou seja, a pessoa não perde urina quando faz esforço. Ela pode estar tranquila, sem fazer esforço nenhum, e do nada ela tem uma sensação de urgência, uma vontade repentina de querer ir ao banheiro, e que se caso não for, ela tem a sensação de que vai escapar. E às vezes escapa. Essa é a incontinência urinária de urgência, que também é muito chamada de bexiga hiperativa, tá? E que também merece um tratamento adequado porque causam os mesmos transtornos do que a incontinência de esforço. E existem mulheres que apresentam os dois tipos de incontinência associada, tanto de esforço quanto de urgência, que é a incontinência urinária mista. Tá? Sobre as formas de tratamento, né? Na verdade, a gente fala sobre as formas de tratamento, sobre os fatores de risco. Em relação à incontinência urinária de esforço, a gente tem a menopausa, a obesidade, o tabagismo, o número de partos que a mulher fez durante a sua vida para ter filhos, ou seja, quanto mais partos ela teve, maior a chance dela ter incontinência de esforço, dentre outros esses fatores que eu já falei.
Sobre a incontinência urinária de urgência, algumas medidas dietéticas também contribuem para a perda de urgência. Por exemplo, o uso excessivo de cafeína, o hábito de fumar, uso excessivo de refrigerante, uso de substâncias cítricas como suco de limão, laranja, abacaxi. São alimentos que podem irritar a bexiga, provocar uma contração involuntária e, consequentemente, a mulher não consegue segurar e acaba tendo as urgências e, eventualmente, perdas. Sobre as formas de tratamento. A incontinência urinária de esforço está muito relacionada com o enfraquecimento da musculatura do assoalho pélvico, que é aquela musculatura que fortalece o esfíncter, que faz a gente ter a continência e segurar a urina. Então, tudo que faz fortalecer a musculatura do assoalho pélvico é benéfico para tratar esse tipo de problema. Então, perder peso, fazer atividade física, diminuir o tabagismo. Lógico, essas medidas podem contribuir, mas se persiste, uma coisa que é muito importante e interessante nesses pacientes é a realização de fisioterapia para fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, onde ela vai fazer exercícios específicos para fortalecimento dessa musculatura. Grande parte das mulheres apresentam boa resposta com esse tratamento. Em situações mais graves, em que você faz tudo isso e não melhora, existem alguns tipos de cirurgia que a gente pode indicar para corrigir esse tipo de perda. E sobre as perdas de urgência, que seria a bexiga hiperativa, além dessa questão de orientar a evitar alguns tipos de alimentos e também algumas medidas comportamentais, como, por exemplo, não tomar muito líquido logo antes de dormir, esvaziar a bexiga a cada 2, 3 horas, mesmo não estando com muita vontade. Existem algumas medicações que a gente pode utilizar para diminuir essa irritação da bexiga, essa contração involuntária da bexiga, e, consequentemente, deixar ela mais estável, a ponto da gente conseguir armazenar mais urina dentro da bexiga e evitar essas urgências, que são sintomas que incomodam bastante as mulheres. Em situações em que você faz todas essas medidas, utiliza medicamento, indica fisioterapia também para fazer a bexiga ficar mais estável e não melhora, também existem algumas intervenções cirúrgicas que a gente pode utilizar para melhorar, como, por exemplo, a aplicação de Botox dentro da bexiga, que é uma substância aí super conhecida do ponto de vista estético, para tirar as rugas, mas que também tem uma aplicação dentro da urologia, por exemplo, nesses casos de bexiga hiperativa, que não respondem às primeiras medidas de tratamento, o Botox pode ser uma opção e que também controla muito bem os sintomas de urgência, tá? Ô, doutor, a tecnologia ela tem proporcionado um grande avanço também nos procedimentos e no tratamento de problemas renais? Com certeza, né? Eu acredito que a especialidade da urologia é uma das subespecialidades dentro da medicina que mais se beneficiaram até o momento do uso de tecnologia. Veja, se você for ver 30, 40 anos atrás como era o tratamento, por exemplo, de uma pedra no rim, você tinha que fazer uma incisão, um corte muito grande na pele da pessoa, abrir o rim, tirar a pedra. Então, você vê quão invasivo eram as coisas. E hoje, com o avanço da tecnologia, principalmente na urologia, a gente tem muitos dispositivos e recursos que a gente pode utilizar para realizar cirurgias minimamente invasivas, como, por exemplo, as cirurgias endoscópicas, que a gente utiliza bastante para tratamento dos cálculos renais, para o tratamento de doenças benignas da próstata. E também, hoje, a gente tem a cirurgia por videolaparoscopia, cirurgia robótica, que são cirurgias que a gente utiliza menos incisões, e leva a um trauma cirúrgico menor, um resultado pós-operatório melhor e uma reabilitação mais precoce do paciente. Então, realmente, a tecnologia ela avançou muito na área da urologia, ela é muito utilizada para o tratamento das patologias renais e de outras patologias, como as doenças de próstata, bexiga, dentre outras afecções aí na urologia. Marcante, né? Marcante, com certeza. Bom, o papo tá bom, mas nós temos que encerrar, e eu não encerraria esta entrevista com o Dr. Bruno sem perguntar qual o principal fator que leva a mulher a dizer estou com dor na bexiga. Olha, muita Eu coisa. sei que são vários, Sim, mas sim. o mais comum. Olha, muita coisa pode dar dor na bexiga, né? Na região da bexiga, mas realmente as infecções urinárias, que foi aquele tema que a gente conversou agora há pouco, é o que gera mais dor no pé da barriga, na bexiga, no baixo ventre.
Porque quando você tem uma infecção ali na bexiga, cistites, você tem uma bexiga extremamente inflamada por dentro e isso acaba dando muita dor, acaba dando urgência para urinar, ardência ou queimação no canal da urina quando a urina sai. Então, realmente, dor na bexiga, na grande maioria das vezes, tem tudo a ver com infecção. Lógico que outras doenças também podem dar e quando a gente exclui infecção, a gente tem que buscar essas outras doenças. Mas a infecção acaba sendo aí a principal doença relacionada a isso. Bem, o Bruno fica aqui com as suas considerações finais e nós agradecemos pela sua presença. Entendemos que esses esclarecimentos são significativos para aqueles que têm principalmente problemas renais. Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço. Foi um prazer falar com vocês. Eu acho muito importante a gente debater alguns temas relacionados à área da saúde que são muito frequentes na nossa população. Então, eu espero ter esclarecido aí algumas dúvidas e ter ajudado, né, a orientar e também esclarecer aí alguns temas para o público que nos assiste. E Então, consulte um profissional isso. especificado, né? Com certeza, sempre busque aí ajuda profissional, escolha um profissional de confiança, Exato. né? E vamos se cuidar, vamos nos prevenir para evitar problemas aí no futuro, certo? Muito obrigado ao Bruno César Dias, urologista, que esteve aqui conversando conosco neste ponto de encontro. Muito obrigado a todos e até a próxima.